Bom dia. Vamos terminar o capítulo 11 do livro de Atos hoje. Nós vamos retomar a partir do versículo 19 até o versículo 30. E aqui no versículo 19 fala que, ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só aos judeus. Quando Estevão morreu, foi apedrejado, o povo se dispersou, eles foram espalhados por conta da perseguição. E por onde eles iam, eles pregavam a palavra, mas eles só pregavam para judeus, porque ainda tinham aquele conceito. E agora eles estavam ouvindo a respeito de que o evangelho estava sendo espalhado e pregado também para outras pessoas de outras nacionalidades que eram considerados gentios por eles. Verso 20 diz: E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor. Alguns deles que se dirigiram para aquela região começou a pregar para os gregos. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, ali naquela cidade, naquela região, já existiam algumas pessoas que eram gregos, mas que também tinham se convertido ao Senhor. Então, as notícias acerca dessas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé, que ele deveria ir a Antioquia. Eu estava pesquisando um pouco a respeito disso, e Barnabé, ele era de Chipre, né? O qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que, com propósito de coração, eles permanecessem no Senhor. Então, Barnabé se alegrou. Era a cidade natal dele, então ele ficou feliz de saber que aquelas pessoas também estavam recebendo a Cristo. E eles os exortou. O que é exortar? É você aconselhar, é você chamar a atenção da pessoa para que eles pudessem, com propósito de coração, permanecer. Porque eu acredito que Barnabé sabia que seria um desafio, ser aceito no meio do povo judeu para eles. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso para buscar a Saulo. Barnabé foi em busca daquele que Deus havia chamado justamente para pregar o evangelho aos gentios. E tendo encontrado, levou a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas. Aquelas pessoas, elas tinham se convertido, mas elas precisavam ainda aprender muitas coisas acerca do que significava de fato servir a Cristo. Era um costume, isso tudo diferente. E eles ficaram ali por um ano inteiro ensinando aquelas pessoas, para que elas pudessem agora seguir sozinhas, E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Eles foram reconhecidos como cristãos. O que significava isso? Cristo era visto por meio daquelas pessoas. Então, eles imitavam a Cristo a tal ponto que eles passaram a ser chamados de cristãos. E naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, tornou conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então os discípulos, cada homem conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia. Foi conhecido o Espírito Santo, falou por meio de Ágabo que haveria uma fome, e aquelas pessoas, elas foram tocadas. E o que me chama a atenção é que aqui fala assim, cada homem conforme a sua capacidade.
Ninguém foi fazer um sacrifício além, como muitas vezes também é trazido, né? De você ter que abrir mão de tudo e confiar na providência de Deus simplesmente. Deus, ele não pede esse tipo de coisa para nós, mas cada um de acordo com a sua capacidade. Também não foi estipulado por ninguém, cada pessoa avaliou e eles se determinaram, eles decidiram enviar uma ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles também fizeram, eles decidiram e eles fizeram. Muitas vezes a gente toma certas decisões, mas fica só na nossa mente ou fica só na nossa vontade, mas a gente não vai lá e faz. Mas aqui diz: o que eles também fizeram, enviando aos anciões pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, quando Barnabé e Saulo partiu, eles enviaram juntamente com eles a ajuda para aquelas pessoas que o Espírito Santo mostrou que passariam necessidade. Que Deus possa nos ajudar a nos permitir ser usados pelo Espírito Santo, ainda que isso confronte as nossas crenças iniciais, ainda que vá contra coisas que às vezes são tradições que nós carregamos, são crenças que nós carregamos, mas que não é de fato o que Deus fala ou como Deus pede. E muito disso aconteceu no tempo de Cristo. Aquelas pessoas acreditavam que faziam as coisas do jeito certo, mas Cristo veio e deu um novo olhar para muitas coisas. Então, às vezes, o Espírito Santo ele traz para a nossa vida um novo olhar. E às vezes a gente é resistente em aceitar, porque nós pensamos que aquilo que a gente viveu uma vida toda é o que vale, é o que está certo. Então, que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e que nós possamos também ser dispostos a fazer o que ele nos pede. Que Deus nos abençoe.